Uma das características mais admiráveis dos lutadores de MMA é a forma física inacreditável deles. Embora cada ser humano seja construído de forma diferente, existe uma porrada de lutador de MMA mais rasgado do que declaração de imposto de renda antiga. Os caras são simplesmente inacreditáveis, mas muitos fãs não se dão conta que o shape deles no dia da luta não é igual ao corpo do dia a dia. É muito difícil cortar peso, é um processo longo e árduo que só termina na véspera da luta, a não ser que você seja um lunático como Michael Chandler, que não sabe nem o gosto de um pão. Os corpos dos lutadores naturalmente vão de Rock 4 a Rock 1 e vice-versa. O vídeo de hoje é uma breve autoajuda a fazer você se sentir melhor com sua barriguinha saliente toda vez que assiste o UFC num sábado à noite, listando 10 lutadores que simplesmente incham quando não estão lutando e depois voltam a ficar rasgados na hora da luta. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que ficam fora de forma entre as lutas. Número 10, Paddy Pimblett. O vídeo começa com um cara que serviu de inspiração para nossa lista, o mais novo astro do UFC, Paddy Pimblett. A mais recente novidade vinda do Reino Unido causou impacto em sua estreia no octógono, ganhando um bônus da noite depois de nocautear Luigi Vendramini no UFC Vegas 36. O cara tava super em forma na luta, o que causou espanto quando brotou com fotos um tanto quanto rechonchudas nas redes sociais um mês depois. O peso leve não se importa de ganhar alguns quilinhos quando não tá em camp. Aliás, esse cara disse que chega a pesar por volta de 100 quilos no dia a dia. As imagens viralizaram no Twitter e os memes vieram com tudo, e Paddy não se importou nem um pouco. Pimblett come mais do que um triturador de lixo quando não tá em camp e disse que encara pelo menos 4 sobremesas antes de ficar satisfeito. Será que alguém já explicou pra ele que sobremesa não serve pra te saciar e sim a refeição? Mas quem sou eu pra me meter nas dietas do cara, né? Já que ele brota na academia 10 semanas antes da luta e sai na mão em altíssimo nível como se não houvesse o amanhã. O cara foi campeão dos penas no Cage Warriors, então ainda dá pra emagrecer um pouco mais se pintar uma oportunidade boa nessa divisão. Entre todos dessa lista aqui, o Paddy provavelmente é o único que curte as piadas sobre a sua pança. Número 9, Paulo Borrachinha. Pois é, tem lutador de topo de tabela nessa lista. Ex-desafiante ao título dos médios do UFC, Paulo Borrachinha simplesmente não tá nem aí pra nada, especialmente quando ele não sobe na balança. O brasileiro simplesmente brotou pra sua luta contra Marvin Vettori no UFC Vegas 41, dia 23 de outubro, pesando mais de 100 quilos, forçando a mudança da luta para um catchweight de 88 quilos e depois 93 quilos. Mas esse desastre não é o motivo pelo qual Borrachinha tá nessa lista. O cara parece um super-herói da Marvel, o cara fica super em forma quando vai lutar, do tipo que botaria medo até nos Vingadores, mas isso deve ser porque você nunca deve ter dado uma olhada no canal dele no YouTube. Com mais de 115 mil inscritos no momento que essa lista foi escrita, o canal do Borrachinha é composto principalmente de vlogs de camp e vídeos de react. Afinal, isso é basicamente o que fazemos aqui no YouTube, mas seu primeiro upload, ou pelo menos o vídeo mais antigo postado no canal em maio de 2020, ironicamente diz que ele tá pesado demais. Sim, Borrachinha, você tá. O ex-lutador do TUF Brasil mostrou o que definiu como seu corpo robusto, chegando a subir na balança para mostrar que pesava mais de 105 quilos. Na moral, se eu tivesse um corpo igual ao do Borrachinha, eu não ia nunca mais usar uma camisa, mas o cara tava bem acima do que a gente tá acostumado a ver. Borrachinha disse que chegou nesse ponto por causa de uma lesão e falta de treino, além de culpar a comida. Faz sentido, né? Número 8, Darren Till. Ele é talvez um dos lutadores mais sinceros e honestos que já pisaram no octógono. Aliás, Darren Till é sincero até demais. Nem tudo que passa pela sua cabeça precisa ser dito em entrevistas ou nas redes sociais, mas isso fez com que os fãs tivessem uma visão nua e crua do que realmente passa na mente desse cara e na vida de um lutador de alto nível do UFC. Uma dessas revelações mais impressionantes foi com relação ao impacto do lockdown da pandemia na vida do lutador. 4 meses antes de seu retorno ao octógono na Ilha da Luta, Till postou uma selfie no espelho após não conseguir treinar direito por estar preso em casa, uma foto que muitos lutadores jamais postariam. A legenda listava todos os tipos de guloseimas que Darren estava saboreando, de hambúrgueres a chocolate, passando por Doritos. Ele também brincou que os tutoriais de como treinar em casa não serviam pra nada e que ficou entediado tentando seguir um deles. Os memes vieram à tona e é claro que Till, sendo o troll que é, riu de todos eles, mas ninguém riu quando ele chegou pra pesagem da luta contra o Robert Whittaker depois magro e sarado, antes de fazer a luta principal em Abu Dhabi. Foi uma transformação incrível em tão pouco tempo, prova de como esses lutadores trabalham num ritmo alucinante. Número 7, BJ Penn. Eu acho que nunca existiu um BJ Penn fora de forma durante toda a sua carreira. Eu acho que todas as versões do prodígio de 2001 a 2012 seriam capazes de trocar porrada com qualquer um mesmo se tivessem passado um mês com a bunda no sofá. O que existe é um BJ motivado e um BJ básico. Dependendo de qual você procurar, o porte físico pode variar bastante. Afinal, estamos falando sobre um cara que realmente luta em praticamente todas as categorias de peso na MMA. Sua versão mais pesada lutou com o Lyoto Machida em peso absoluto no K1 Hero,
Heroes, batendo os 90 quilos na balança. Sua versão mais raquítica foi no peso pena do UFC. Sim, estamos falando de apenas 66 quilos na véspera da luta, uma variação de quase 30 quilos, o que é bastante extremo. Embora a maior parte de sua carreira tenha sido construída no peso leve e meio médio, BJ é conhecido por ter vários níveis de tipos físicos dependendo de sua categoria, ou então se ele estava em camp ou se estava levando as coisas a sério ou não. Ele já se chamou de gordo quando lutou com 84 quilos no K1. O havaiano ficou bolado com Rory MacDonald e falou que estava fora de forma antes da luta deles em 2012, se internando na academia para chegar no shape para a luta seguinte. Os fãs ficaram super animados com o retorno de BJ, mas ele acabou tomando um pau de Nick Diaz no UFC 137. Se a gente soubesse o que ia acontecer depois disso. Número 6, TJ Dillashaw. Esse cara tem um dos shapes mais bizarros dessa lista. Você pode até dizer que ele construiu esse shape em um laboratório, já que ele foi pego no exame antidoping por uso de EPO, mas a verdade é que eu não ficaria desse jeito nem se fizesse uma transfusão completa de sangue com Lance Armstrong depois da Tour de France. Piadas bombadas à parte, o ex-campeão peso galo tem um alter ego quando não tá lutando. Um outro TJ que devora tudo que vê pela frente, como se fosse um Kirby de 61 quilos. O cara chama a si mesmo de Tyler Gordo, ele abraçou tanto essa persona que você encontrará camisetas à venda no seu site com o desenho dele gordo. Tyler Gordo não faz muitas aparições públicas, mas Dillashaw já brincou algumas vezes sobre o apetite insaciável de alter ego. O Tyler Gordo já fez algumas raras aparições nas redes sociais, em especial em uma foto de 2019 que viralizou entre os fãs de MMA. A foto tem um monte de gente, mas todos os comentários foram sobre o shape de Dillashaw. TJ é conhecido por ter um dos maiores e mais insanos cortes de peso em todo o esporte, fazendo com que ele fique longe de ser um gordinho quando luta, parecendo mais um esqueleto mesmo, mas na boa, eu compraria uma camisa do Tyler Gordo depois dessa. Número 5, Gian Villante. Eu sei que a pandemia mexeu com o corpo de todo mundo, não importa o que você faz da vida e quão disciplinado você é, foi simplesmente impossível manter o ritmo de treinos e a mesma rotina de antes com tudo o que estava acontecendo no mundo, e não foi diferente com os lutadores, mesmo eles sendo quase sobre-humanos, capazes de bater em todos nós. Mas um lutador em particular decidiu transformar cocô de frango em salada de frango durante a pandemia, como diria Brock Lesnar, e esse homem é Gian Villante. A pandemia já tinha prejudicado sua capacidade de treinar e ele acabou ganhando um pouco de peso. O problema é que ele tinha que bater 93 quilos na véspera da luta ou perderia parte de sua bolsa. Para resolver esse problema, o gênio decidiu subir para o peso pesado, algo que já tinha cogitado no passado. Villante simplesmente não precisava mais se preocupar em manter o corpo em forma como durante os camps. Com o mundo se acabando, Villante construiu uma academia em sua casa em Nova York, um dos estados mais afetados pela pandemia. Foi uma excelente sacada, o problema é que ele não rendeu como antes e acabou se aposentando depois de algumas derrotas. Número 4, John Jones. O ex-campeão dos meio pesados está tentando ganhar peso para virar um pesadão no UFC. Isso mesmo, algo totalmente normal que todo ser humano de 34 anos consegue fazer, adicionar uns 20 quilos ao seu corpo de forma funcional e sustentável. Agora é a melhor hora de falar sobre muitos tipos físicos de John Jones. Não existiram tantos assim, mas alguns sim. Johnny geralmente fica muito magro na hora de lutar, ele nunca foi do tipo halterofilista, sempre sendo aquele estilo magro forte. Mas em 2012, antes de sua vitória épica contra Alexander Gustafsson, o campeão revelou que não estava na sua forma física ideal antes de começar seu camp. O Johnny já admitiu que estava curtindo a vida doidado nessa época e que não levou o treino muito a sério. O Jones parecia o mesmo lutador de sempre na hora da luta, então deve ter feito o básico. A outra transformação que Jones teve foi quando ele realmente focou na vibe de halterofilista em 2015. O Jones de 2013 parecia outro ser humano se comparado ao de 2015, quando chamava a atenção de quem tinha perguntas sobre sua dieta e suplementos. O cara ficou nesse shape depois de treinar 4 vezes por semana ao longo de 7 meses. Pode ter certeza que ele comeu muito frango, arroz e brócolis entre as séries. Número 3, Johnny Hendricks. 2 dias depois de lutar contra Neil Magny em uma luta num peso casado, Johnny Hendricks simplesmente apareceu com mais de 100 quilos. O cara contou que seus tornozelos mais pareciam panturrilhas e seus jeans estavam falhando. Pois é, era meio óbvio que o cara tava na merda depois de expor seu corpo a cortes de pesos extremos desde os tempos de wrestling na faculdade e por uma década na MMA. Ele nunca mais competiu no peso meio médio depois disso, mas essa lista não é sobre o quanto de peso ele ganhava ou deixava de ganhar. Isso é só uma nota de rodapé importante porque aparentemente nos aspectos que afetaram Johnny foi ter cortado tanto peso entre as lutas e seu estilo de vida peculiar. O Hendricks mais parecia uma máquina quando entrava no octógono no auge de sua carreira, mas fora do camp dá pra achar fotos bem diferentes do ex-campeão dos meio médios, um cara mais rechonchudo do que nunca. De acordo com seu ex-nutricionista Lou Jordana, foi o estilo de vida de Johnny que tornou os cortes de peso muito mais difíceis do que poderiam ser, indicando que Hendricks ganhava uma quantidade razoável de peso entre lutas e cortar para 77 quilos era simplesmente um desafio difícil
difícil de ser desvendado. O Johnny pagou a conta no final da carreira, mas nada muda o fato de que ele ganhou do GSP naquele UFC 167 e foi garfado pelos juízes. Então vamos deixar o cara comer quantas fatias de pix ele quiser, tá? Número 2, Henry Cejudo. Em quanto tempo você conseguiria ficar em forma? Se você disser 3 meses, eu provavelmente diria que você tá forçando a barra, especialmente se estivermos passando por uma pandemia global. Mas a gente não é Henry Cejudo. 4 dias depois que os Estados Unidos declararam a Covid uma emergência de saúde pública, o Triplo C e futuro Quadruplo C estava começando seu camp para defender o título peso galo no UFC 249, uma luta que marcaria história por ser a primeira desde o início da pandemia, mas tudo mudou depois disso. Ferguson vs Khabib foi cancelada de novo e o card foi transferido para a Flórida, e Henry, que deveria enfrentar José Aldo, mudou de rival para Dominick Cruz, porque um pouco antes da semana da luta, o rei do cringe postou o antes e depois da transformação insana que conseguiu no seu corpo. Na boa, ele deve ter usado alguma máquina de viagem no tempo, porque é impossível que da esquerda para a direita em só 12 semanas. Esse não é um daqueles comerciais de TV onde o cara apenas seca a barriga um pouco, mas basicamente continua a mesma pessoa. Cejudo parecia ter trocado de corpo ali. Ele passou de 11 quilos de massa gorda para 8 no final do camp e ganhou 2 quilos de massa magra, tudo isso em apenas 3 meses. Nada demais, né? Cejudo se aposentou depois da vitória, mas todo mundo sabe que ele vai voltar a lutar algum dia. Número 1, Mark Munhoz. Essa lista foi bem engraçada, afinal, qualquer coisa inspirada em Paddy Pimblett não vai ser levada a sério. Mas o topo dessa lista tá longe de ser uma piada, sério. Mark Munhoz é a prova do poder que os esportes de combate têm na hora de ajudar aqueles que estão lutando para chegar a algum lugar melhor, tanto física quanto mentalmente. Munhoz sofreu uma das derrotas mais duras da história do UFC quando enfrentou Chris Weidman em 2012. Foi uma derrota devastadora que arrasou as esperanças de um dia Mark disputar o cinturão do UFC. Ele era 7-1 na MMA e tinha vitórias sobre caras como Demian Maia e Chris Lieben, mas Weidman venceu e roubou seu lugar na disputa de cinturão, vindo a ganhar de Anderson Silva. Munhoz não apenas perdeu a oportunidade, como quebrou o pé durante a luta e ficou afastado dos rings por um bom tempo. Em baixa na carreira e sem condições de treinar, além de enfrentar uma depressão profunda, o peso médio começou a usar corrida como válvula de escape e saltou para mais de 110 quilos. A sua vida deu uma guinada depois que seu pé finalmente melhorou e o UFC casou uma luta contra o Tim Boetsch para o UFC 162. O Mark estava com uns 90 quilos uma semana antes da luta e precisava bater 84 na véspera do evento. Ele já tinha perdido uns 20 quilos desde janeiro daquele ano e a história teve um final feliz. Munhoz venceu por decisão unânime. Embora a saúde mental seja um tema complexo e a cura nem sempre seja algo que conseguimos fazer por conta própria, é inspirador ver alguém passar por um período tão difícil e terminar por cima. E aqui vai um salve para o Tommy Too Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTooHold. E um salve também para o Lawton Verkent, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Lawton no Twitter através do Lawton_Verkent. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.